Fala pessoal, voltamos. Nosso segundo vídeo aqui do canal, segundo passo, né? A gente falou no vídeo anterior sobre a vistoria, né? Entrega dos apartamentos, das unidades comuns e das unidades privativas. E aí no segundo passo na nossa caminhada aí é a assembleia de instalação. E é muito importante, pessoal, muito importante mesmo, tá? Na assembleia de instalação, a gente vai, ele segue um rito, tá? Essa assembleia, ela praticamente todas são iguais, tá? E ela segue um ritual onde, por lei, tem algumas decisões obrigatórias a serem tomadas. Eu vou passar aqui para vocês sobre elas, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai obter, tem que ter, tá? É simples, mas tem que estar constado no edital, que é a obtenção do CNPJ. Pessoal, condomínio, ele tem que ter sim CNPJ, é obrigado, tá? Por lei. Ele é uma entidade, uma pessoa jurídica, só que sem fins lucrativos, tá? Então ele tem uma série de impostos que ele não precisa pagar, mas ele tem responsabilidades a ter, tá? A arcar. Em cima desse CNPJ, o síndico ele fica responsável durante aquele prazo. Então, depois de escolhido, né, feita a escolha do síndico, o síndico vai lá na Receita Federal e aquele CNPJ fica sob a responsabilidade do síndico, tá? E todas as declarações, enfim, que tem que ser entregues. Isso aí daí é mais técnico, não vamos entrar aqui na alçada. Então, o primeiro item da nossa assembleia de instalação, que é aquela primeira assembleia que vai ser feita, que a construtora vai chamar todos os proprietários, é obtenção do CNPJ. Depois disso, galera, a gente vai fazer a aprovação, é mais complicado, é um item mais complicado, da previsão orçamentária e fixação da taxa de condomínio, tá? Vamos lá. O que é previsão orçamentária, para vocês entenderem? Previsão orçamentária é uma relação que vai ser apresentada, provavelmente pela administradora inicial que vai fazer essa assembleia, que a construtora vai levar, é onde a gente vai ter uma ideia, né? A gente vai colocar uma ideia de tudo que vai ser gasto pelo nosso condomínio, tá? Eu já vi, se eu não me engano, na nossa convenção de condomínio, que é o próximo vídeo que eu vou fazer, ela fala sobre previsão. Nossa previsão orçamentária ela é fixa, tá? Ela pode ser dois tipos, fixa ou variável. Não vou explicar o detalhe de cada uma, eu só vou falar rapidamente sobre a fixa, que é a nossa. Então, nossa previsão orçamentária ela é fixada durante um ano, um período de um ano. E, claro, se tiver algum erro grotesco, a gente chama uma assembleia extraordinária e essa assembleia a gente aprova a alteração, caso precise, tá? Mas a gente aprova uma taxa fixa que não pode ser mexida, não vai alterar o valor durante um prazo de um ano, tá bom? Então, vai ser apresentada uma previsão orçamentária por parte da administradora, que vai fazer essa assembleia, e ali vai estar detalhado todos os possíveis gastos que o condomínio vai ter, tá? Por que possíveis? Porque quem vai decidir muita coisa ali naquela previsão somos nós ali, tá? Então, o que a gente vai decidir? A gente vai decidir, por exemplo, se vai ser vigilância física, se vai ser vigilância eletrônica, se essa vigilância física ela é 24 horas, ela é 12 horas, ela é 8 horas, a quantidade de profissionais que vai fazer a limpeza do condomínio, se a gente vai ter zelador, se não vai ter zelador, enfim. São vários detalhes, tá? E a previsão orçamentária, pessoal, para vocês entenderem, ela que vai compor a nossa taxa de condomínio, tá? Taxa de condomínio é o valor que a gente vai pagar para que seja feito as manutenções. O condomínio, como eu expliquei para vocês, ele tem CNPJ, ele não tem fim lucrativo, porém a gente tem que ter um aporte financeiro para poder pagar todos os custos, tá? E são vários custos, diversos. Então, vou fazer um vídeo só sobre a previsão orçamentária, tá, pessoal? Para a gente não perder muito tempo aqui nesse vídeo, tá? Então, a gente aprovou a previsão orçamentária, a gente aprovou a nossa taxa de condomínio, tá? A gente vai aprovar também a data de pagamento, tá? E isso é muito, muito, muito importante. Eu vou falar um pouco sobre isso na previsão orçamentária, no vídeo só sobre previsão orçamentária e taxa de condomínio. Mas por que é importante? Porque se a gente colocar que a taxa de condomínio é dia 15, a gente tem que entender que a maioria dos prestadores de serviços recebem no quinto dia útil ou recebem no dia 10. Então isso pode complicar, então a gente tem que... Voltei, pessoal, desculpa, o meu gimbal ele deu uma loucurada aí, ele acabou espinguelando e aí eu tive que fazer o corte do vídeo, tá? Eu tava falando sobre a taxa, a data da nossa previsão orçamentária, da nossa taxa de condomínio. Então depois eu vou falar no próximo vídeo sobre previsão orçamentária, para você ver a diferença, o que compõe a previsão orçamentária realmente, cada detalhe e por que
às vezes pode ficar, chega até ser 70, na nossa previsão orçamentária, na nossa taxa de condomínio, pode ter diferença de até 70, 80 reais de uma taxa para outra, dependendo daquilo que a gente escolher, tá? Próximo passo, a gente escolheu a nossa previsão orçamentária, a gente, né, sabe a data que a gente vai pagar o nosso condomínio, fixamos a nossa taxa, a gente vai ter a parte de seguro condominial, que é obrigatório também por lei ter o seguro condominial, todo ano tem que ser feito e renovado. E esse valor ele não pode estar dentro da taxa de condomínio. Ah, Rafa, por que não vai estar dentro da taxa de condomínio? Ele tem que estar fora da taxa de condomínio. Porque a taxa, o seguro condominial, alguns não sabem, ele é exclusivo, responsabilidade, ser feito o pagamento dele por proprietário. Por quê? Se tiver algum problema de alguma demolição, incêndio, enfim, ele vai reformar toda a unidade e o inquilino ele não tem responsabilidade para pagar o seguro do condomínio. O inquilino muitas vezes ele já paga um seguro lá, aluguel, dentro do aluguel ele já paga um seguro lá para o aluguel, lá para administradora daquele imóvel, enfim, para a locadora daquele imóvel. Então, o seguro condominial que é pago no condomínio, ele tem que estar lá. Por exemplo, taxa de condomínio, R$100, seguro condominial, sei lá, 4 parcelas de 5, de 6, de 7 reais, se a gente parcelar em 4 vezes, por exemplo, tá? Então a gente aprova o seguro do condomínio, a quantidade de vezes que a gente vai pagar, se vai ser à vista, se vai ser parceladinho, enfim, e vai vir no teu boleto do condomínio discriminado, seguro e taxa de condomínio, tá? Depois disso, a gente aprova a escolha do síndico, subsíndico e conselho fiscal, tá? Então, isso é determinado por lei e também está na nossa previsão, na nossa convenção de condomínios. Eu não lembro ali, mas eu acho que é de 2 anos o nosso síndico, tá? Ou vai ser 1 ano ou vai ser 2 anos. E o síndico, subsíndico, conselho fiscal, ele tem o mesmo prazo, né, de vigência do mandato dele, o mesmo mandato, o tempo de mandato é igual para os 3, tá? Então, se for de 1 ano é 1 ano para os 3, se for de 2 anos é 2 anos para os 3. Síndico, bem rapidamente, tá? Síndico, subsíndico, conselho fiscal. Síndico, responsável pelo condomínio, toma todas as decisões, né, pelo condomínio. Subsíndico, na ausência do síndico, é sua responsabilidade tomar as decisões, enfim, tomar frente do condomínio, tá? Na ausência do síndico, e também ele auxilia na fiscalização o síndico, tá? Mas lembrando que a responsabilidade civil e criminal é do síndico, tá? Conselho fiscal, são 3, obrigatoriamente, 3 proprietários, porque síndico não necessariamente precisa ser proprietário, às vezes nem morador pode ser síndico profissional, eu trabalhei durante anos como síndico profissional, tá? Mas o conselho fiscal obrigatoriamente tem que ser de proprietários, tá? Qual é a função do conselho fiscal? O nome já fala, fiscalizar, ele vai fiscalizar as contas do condomínio, ou seja, se o síndico fez as compras, se ele comprou muito material, se ele comprou pouco material, se o material está lá tudo com nota fiscal, tudo certinho, ele fiscaliza e o balancete dá no balancete a orientação dele, olha, aprovei o balancete ou reprovei o balancete, e aí em assembleia é feita a aprovação não de contas. Então a responsabilidade do conselho fiscal é essa, fiscalizar as contas. Lembrando que síndico e subsíndico podem ou não ser remunerados, isso vai depender da escolha da Assembleia, mas o Conselho Fiscal não. O Conselho Fiscal não pode ser remunerado. Ah, Rafael, mas pode ter, por exemplo, isenção de taxa de condomínio para Conselho Fiscal? Não, não pode. Conselho Fiscal não pode ter remuneração. Síndicos e subsíndicos podem ou não ter. Agora, Conselho Fiscal não, tá? A gente vai também escolher depois a nossa administradora no próximo item, tá? A administradora que vai fazer a nossa assembleia, eu não sei, não conheço, né? A construtora que, né, leva essa administradora, ela vai apresentar o orçamento dela, mas a gente pode também escolher a nossa vontade. Então o que vai acontecer? Ela vai se apresentar, e a gente vai apresentar, um ou outro morador pode levar outras administradoras ali, orçamentos, enfim, para a gente fazer essa escolha. A administradora é obrigatório, Rafael? É. Porque não é um serviço fácil, tem que ser feita a previsão orçamentária, tem que se elaborar os boletos do condomínio, tem toda uma série de impostos que tem que ser pagos, ser feito... Bem, gente, é um trabalho burocrático que há necessidade sim de ter uma administradora ou um contador, né? De preferência uma administradora seja focada na área de condomínios, tá? Então é isso.
Finalizou tudo isso que eu falei para vocês, vamos lá, só para rever. CNPJ, previsão orçamentária, fixação da taxa, data do pagamento da nossa taxa ou boleto de condomínio, escolha de síndico, subsíndico, conselho fiscal, escolha da nossa administradora e a escolha o seguro, né? Aprovação para obter o seguro do condomínio, tá? Isso é o que tem que ter obrigatoriamente na nossa primeira assembleia, nossa assembleia de instalação. Feito tudo isso, se criamos CNPJ, o condomínio está criado, bola para frente, tá? Próximo vídeo, pessoal, eu vou falar sobre a aprovação da previsão orçamentária na nossa taxa de condomínio e os detalhes que compõem cada uma delas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comenta no nosso YouTube, aqui no nosso vídeo, ou me chama nas redes sociais que eu vou tentar resolver ali, tentar tirar dúvida. E se eu ver que foram muitas dúvidas e dúvidas pertinentes, que eu não falei nesse vídeo, eu vou lá e faço um videozinho rápido para vocês, tá bom? Muito obrigado.